Gente, vamos lá. Então, ainda com relação ao padrão externo, a gente vai ver uma parte teóricazinha para daí ir para o padrão interno, tá? Que é o quê? Os erros na calibração com o padrão externo, né? Então, assim, normalmente numa determinação, a resposta original do instrumento não é utilizada. O que, que a gente faz? A gente diminui a resposta analítica por meio de um controle que é chamado de branco. Então, você tem, por exemplo, o branco do solvente. Você pega o teu solvente, faz a leitura e vê quanto que deu de resposta. Ah, deu 0,002. Então, a hora que você for passar o teu padrão para poder fazer a curva analítica, você vai sempre descontar desse 0,002, tá? Esse que é chamado de controle de branco. Então, a gente geralmente não usa a resposta original do instrumento. Tem alguns equipamentos que eles corrigem automaticamente para nós. Então, tem alguns que você que tem que fazer a leitura do branco, e daí na hora de fazer a curva de calibração e também na hora de passar a tua amostra, você tem que descontar do branco. E tem equipamentos que você já diz, esse é o branco. E aí a resposta já é descontada do branco, tá? Um branco ideal é aquele que é idêntico à amostra, tem todos os componentes da amostra, menos o analito. Nem sempre é possível isso. Então, quando não é possível, quando a tua matriz da amostra é muito complexa, a gente tenta fazer um branco, por exemplo, contendo o solvente, ou se teve passos de preparação da amostra, você faz exatamente os passos que você fez, teve que acrescentar ácido ou não. É bem comum na absorção atômica, por exemplo, você faz a mesma coisa com o branco para tentar minimizar esse erro, tá? Então, na calibração com o padrão externo, o principal erro e o principal efeito que vai ser sentido vai ser o efeito da matriz, que é justamente por esse motivo. Na tua amostra, você não tem só solvente e analito, né? No teu padrão, sim. No teu padrão, você tem só o solvente, a água, etanol, o que você usou para preparar o teu padrão e o analito. Na tua amostra, não. Então, por exemplo, eu quero determinar a quantidade de cafeína num determinado café, né? Ou num chá. Né? Tem um chá e eu quero determinar a quantidade de cafeína. O meu padrão é cafeína, cafeína em água, cafeína em etanol, mas a minha amostra é um chá que tem N compostos a mais. Então, a resposta analítica do equipamento, ela pode receber interferência dessa matriz. Desses outros, não esqueça, interferentes são substâncias que estão presentes na tua amostra, tá? E que interferem na medida, né? Então, você pode ter interferentes, que são os chamados defeitos da matriz. E esse é o principal problema com a calibração do padrão externo. Além disso, a gente tem erros sistemáticos e também os erros aleatórios. Só um pouquinho, amor. O que são os erros sistemáticos? Então, você foi preparar a tua solução de padrão e você usou uma pipeta descalibrada. Então, foi um erro sistemático durante toda a medida e isso vai, no final, te dar uma resposta errada, né? Os erros sistemáticos, não esqueçam, é aqueles que a gente pode minimizar, né? A gente pode fazer teste de exatidão. O que é um teste de exatidão? Você tem uma amostra que você tem a quantidade de analito reconhecida, é uma amostra, por exemplo, um padrão certificado, e você vai medir ele pelo teu método, com essa curva de calibração que você fez. Se você sabe a concentração do analito nessa amostra e não chegou próximo ao valor que deveria chegar, é porque você tem algum erro aí, tá? Essa é uma das figuras de mérito que a gente vai ver depois. Então a gente consegue minimizar os erros sistemáticos. E além disso tudo, a gente ainda tem os erros aleatórios, tá? Quais são as formas, então, para minimizar esses erros? Tá? Estão relacionados com a preparação da tua amostra, com a etapa de preparação. Então, existem 3 formas de diminuir um pouco
esses erros e principalmente efeito da matriz, que são A, separação, ou B, a saturação ou modificação de matriz e mascaramento ou mascaramento, e C, diluição e equiparação de matriz, tá? No que consiste, então, a separação? A separação vai ser um procedimento que você vai fazer na amostra para tentar separar o teu analito, que é o teu composto de interesse, dos interferentes, que vão acabar prejudicando a tua análise. Então, essa separação ela pode ser feita por filtração, pode ser uma filtração simples, pode ser uma filtração nos cartuchinhos que vem assim, filtração por membrana, que eu coloquei foto de membranas que sempre estão disponíveis, que a gente usa muito no laboratório. Pode ser uma precipitação, ou uma diálise, ou extração com solvente, ou uma volatilização, ou troca iônica, ou a cromatografia. Qualquer um desses métodos pode ser utilizado para separar os interferentes do teu analito e são bastante utilizados. Qual que é o problema? Vai ser uma etapa a mais, então vai demorar mais tempo, vai custar mais caro e você vai ter mais um erro na tua análise de perder o analito. Quanto mais etapas da tua análise, mais a possibilidade de você perder o analito. Pode ser que junto com os interferentes você perca um pouco do analito e aí a tua resposta já não vai ser tão boa. Porém, às vezes não tem que fazer, a gente precisa de uma etapa dessa para a análise da amostra, tá? Outra forma de minimização é a saturação. O que é a saturação? Você adiciona a espécie interferente nas amostras, padrões e brancos, para que o efeito seja igual para tudo, né? Então, por exemplo, assim, você sabe qual é a espécie que é interferente, então você vai adicionar ela em tudo, nas amostras, nos padrões, nos brancos, para que essa interferência gere um erro sistemático, né? E aí você consiga não minimizar, mas ter o mesmo erro sempre, tá? Outra forma é o modificador da matriz. O modificador da matriz é uma espécie que não é um interferente, que vai ser adicionada nas amostras, nos padrões e nos brancos, em quantidades suficientes para provocar uma resposta analítica independente da concentração da espécie interferente. Então, pode ser, por exemplo, um tampão. Pode ser que você precise de um tampão, que é um modificador da matriz, porque nesse tampão X o interferente não interfere na tua amostra, tá? Então, esse é um modificador de matriz. E o agente mascarante é uma substância que vai reagir seletivamente com o interferente. Forma um complexo com ele e esse complexo formado não interfere. Então, o interferente sozinho interfere, mas se eu adicionar o agente mascarante, não interfere na análise, tá? E a última forma de minimização dos riscos é a diluição e equiparação da matriz. Então, assim, existem alguns interferentes que quando eles estão numa concentração muito baixa, eles acabam não tendo efeito tão significativo na medida. Eles não vão interferir muito. Então, simplesmente diluindo, você já não tem mais ação desse interferente, tá? O problema é se você dilui muito e o teu limite de detecção do equipamento já não consegue mais pegar nenhum analito. Então, depende da situação para você usar a diluição ou não. E o método de equiparação de matriz é você tentar duplicar a matriz da amostra nos padrões e no branco. Então, você adiciona alguns constituintes majoritários da matriz no padrão e no branco. Por exemplo, você quer analisar amostras de água do mar. Você vai determinar metais traço, né? Cobre, chumbo, cádmio, sei lá, algum metal traço. Então, o que você pode fazer? Você pode preparar os padrões e o branco e adicionar quantidades de sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio, porque esses íons todos, sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio, eles têm uma concentração geralmente constante na água do mar.
e são constituintes majoritários dessa matriz. Então, é como se você estivesse simulando a matriz de água do mar, e aí, com isso, você faz a curva de calibração externa, minimizando esse problema, tá? Então, a calibração externa é de longe a mais usada, principalmente porque você faz uma curva e você lê, sei lá, 50 amostras, dependendo do teste, dependendo do equipamento ou do que você está fazendo, tá? Então, eu faço uma única curva e leio várias amostras, e aí com a equação eu consigo determinar qual a concentração da minha substância, tá? Existem vários fatores a se pensar na hora de otimizar o método. Então, eu tenho que pensar, primeiro, qual que é a concentração do analito nas minhas amostras, qual que é o nível de concentração, para eu saber qual é a faixa da curva de calibração que eu vou utilizar. O ideal é que a concentração do analito esteja exatamente muito próximo do meio da curva de calibração, não nos extremos, tá? Então, na hora de montar a curva, na hora de pensar na otimização do método, é importante tudo isso. Mas esses fatores relacionados às figuras de mérito, a gente vai ver no último vídeo, e aí eu vou acrescentar um vídeo para vocês. Um vídeo não, um artigo que fala sobre validação de método analítico. Gente, agora só falta padrão interno, vai ser bem ligeirinho, eu prometo, tá? Mas fica para o próximo